Já podemos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão organizada pela Academia de Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável. Esta é uma instituição privada nacional que visa a inclusão social e o desenvolvimento sustentável. Eu sou a Isa Chiconella e estarei aqui convosco na moderação para a nossa sessão de hoje. Primeiro, agradecer a presença de todos nesta discussão que trazemos hoje, que se mostrou um dos principais tópicos de análise na atualidade moçambicana. O assunto que nós trazemos aqui à mesa é a dívida pública moçambicana, caminhos para a sustentabilidade. Para tratar estes assuntos, trazemos aqui hoje como oradores a Yara Pedro Nova, que é licenciada em Economia pela Universidade Politécnica e mestranda na Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Economia e Gestão. Trazemos o Egas Daniel, que é economista residente no International Growth Center da London School of Economics and Political Science e Universidade de Oxford, e é também docente no Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique. Desculpa, Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique. E o Yasfir Daoud Ibrahimo, que é investigador no IES e docente na Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mondlane. De forma introdutória a este nosso assunto, dizer que, de acordo com vários estudos e pesquisas feitas, é provado cientificamente que a dívida pública constitui uma das fontes básicas e clássicas de financiamento da despesa pública, incluindo a despesa associada à prestação de serviços. Isto para mostrar que a dívida pública per si não é um problema. O que pode tornar a questão da dívida questionável é a forma como esta é contratada. Antes de passarmos para a conversa com os nossos oradores, gostava de pedir aos nossos participantes para que desliguem os seus microfones para evitar interferências durante a conversa. E para quem quiser expor as suas questões ou contribuições, poderá fazê-lo de forma direcionada a um orador ou de forma genérica, e que ao longo da conversa estas contribuições e ou questões serão apresentadas. Passando agora às nossas apresentações, vou passar a palavra à oradora Yara, que traz para nós um assunto ligado à questão que estamos aqui a discutir, com o tema caracterização dos principais acontecimentos socioeconômicos que influenciaram as principais variáveis nos indicadores de sustentabilidade da dívida. Então, vou passar agora a palavra a Yara. O espaço é teu. Boa tarde, não sei se conseguem ouvir. Boa tarde a todos os telespectadores. E obrigada, Isa, pela palavra. Desde já, agradecer à Academia de Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável pelo convite que me foi feito para estar aqui a debruçar sobre um tema que é de extrema relevância, principalmente nos últimos eventos que têm acontecido em Moçambique, né? E deixa-me aqui só partilhar a minha tela, que é para apresentar a minha... Penso que agora está visível. Conseguem ver? Penso que sim. Está perfeito. Obrigada. Sim, como já vinha dizendo, né, que eu queria agradecer à Academia de Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável pelo convite que me foi dado em participar neste debate. E indo diretamente para a minha apresentação, né, que vai se centrar especificamente na caracterização dos principais indicadores que acabam influenciando a sustentabilidade da dívida, trago aqui alguns cenários, né, que foram verificados na última década. Primeiro, começar
para analisar a taxa de crescimento anual do PIB, né, que assistiu-se principalmente entre 2000 a 2014 um rápido crescimento econômico com taxas extremamente elevadas que foram motivadas principalmente pela entrada de capital externo por via de investimento direto estrangeiro e megaprojetos. Contudo, nos últimos 5 anos, o que observou-se foi uma queda significativa das taxas de crescimento, que a justificação, sem contar com o atual cenário do Covid-19, que a justificação para esta redução significativa variam desde a ordem política, social, econômica e até ambientais, né? E é importante referir que, mesmo neste cenário em que verificou-se um rápido crescimento econômico das taxas de crescimento econômico anual do PIB em Moçambique, importa referir que a base, ou padrão acumulativo, ou padrão de acumulação de Moçambique não se alterou muito, permaneceu sempre um modelo de crescimento extrativista, concentrado, dependente de financiamento externo por via de dívidas e investimento direto estrangeiro. Houve também a balança, os indicadores como balança comercial, a balança de pagamento foram sempre deficitárias, sem contar com a persistência sistemática de se produzir e exportar bens que não se consomem e importar bens que se consomem de forma excessiva, e a própria instabilidade econômica, macroeconômica, nesse caso, que teve efeitos sobre a posição da imagem de Moçambique a nível internacional, bem como alguns ratings, em alguns ratings de indicadores internacionais, né, que acabaram de certa forma, influenciando a imagem internacional de Moçambique e a própria credibilidade, sem falar na questão da pobreza em Moçambique, que embora o último inquérito do orçamento familiar tenha apresentado níveis de redução da incidência de pobreza, mas a incidência de pobreza em Moçambique ainda permanece extremamente elevada. E é importante considerar que, perante essa situação toda, é importante considerar que uma economia funciona sobre um efeito cascata, em que todos os eventos que acontecem dentro dela estão interligados e que, claramente, que este cenário vai acabando influenciando as variáveis de análise de sustentabilidade da dívida pública, neste caso, desde o PIB, as receitas públicas e a própria exportação. Bem, para analisar a sustentabilidade da dívida pública, é importante considerar alguns acontecimentos que foram marcando a última década. Falo primeiramente do histórico de crise de endividamento que Moçambique tem, né? Desde a primeira crise de dívida que aconteceu nos anos 80, que foi superada com a adesão de Moçambique às instituições Bretton Woods e também pelo início do programa de reformas econômicas que foi tutelada pelo FMI. E a segunda crise de endividamento ocorreu nos anos 90, que foi superada com a iniciativa de alívio para países pobres e altamente endividados. E, recentemente, assistiu-se uma nova crise de endividamento público, que foi causada principalmente pela descoberta das dívidas ocultas. Bom, dívidas ocultas não, porque agora já são conhecidas, então deixam de ser ocultas, já são ex-ocultas, né? Que os seus efeitos, principalmente as suas consequências, como consequências teve a retirada do FMI e da cooperação de Moçambique, que claramente acabou afetando o nível de endividamento público em Moçambique. Assistimos também aos desastres naturais, nesse caso a ocorrência dos ciclones tropicais que assolaram o país em 2019 e que, como forma de acudir a essa situação de emergência, forçou o governo a ter que recorrer à necessidade de financiar. Então, houve novamente novos
novos endividamentos. E, sim, não menos importante, a contínua instabilidade político-militar no Cabo Delgado, que, como consequência, vai desde a retração do investimento, não somente na zona abrangida, mas também a nível do país, sobre o efeito também da imagem internacional, e recentemente o surgimento da nova pandemia, né, o Covid-19, que os seus efeitos sobre a pressão na pressão sobre a necessidade de se ter um financiamento para fazer face às necessidades tanto de saúde como o próprio financiamento da economia são indiscutíveis. E para economias como a de Moçambique, em que o sistema de saúde é limitado e precário, sem falar com os recursos, que os recursos são escassos. Bom, perante este panorama todo, que se vai analisar, né, os indicadores de sustentabilidade da dívida pública, de referir que nesses indicadores, embora hajam críticas que são feitas quanto à metodologia, quanto à questão da utilização dos próprios indicadores e os limites que são estabelecidos, os comumente utilizados, são esses que irei aqui apresentar. Primeiro dizer que a dívida pública é composta por uma componente externa e uma componente interna, que o somatório dessas duas componentes acabam formando aquilo que é a dívida pública total. E que para cada componente existe um conjunto de rácios que analisam especificamente cada componente, seguindo um limite estabelecido que é considerável sustentável ou não sustentável. E olhando para aquilo que foi a dívida pública, os indicadores, os rácios de dívida pública total, o único rácio que permaneceu sustentável foi o das receitas públicas em relação ao PIB, que permaneceu sempre superior aos 8%, que é o limite estabelecido considerado sustentável. Os outros rácios de serviço da dívida, que é um rácio extremamente importante, pois inclui os encargos da dívida, nesse caso os juros e as amortizações, e o estoque da dívida, que é o acumulado da dívida analisado num período em relação ao PIB. Esses foram sempre insustentáveis, com destaque para 2016, que o nível de insustentabilidade foi extremamente elevado. Isso pode ser justificado pela incorporação da dívida ex-oculta na conta geral do Estado, né, que acabou alavancando, aumentando ou agravando este indicador. Para os outros componentes, para a parte da dívida pública externa e interna, o que verificou-se mesmo com um novo limite estabelecido em 2018, esses também tenderam a não estarem nos padrões consideráveis sustentáveis, embora a dívida pública interna permaneça sustentável, entre aspas, porque a questão é a seguinte: a dívida pública total, a dívida interna, a percentagem, a proporção da dívida interna na dívida total é representada apenas por 20%. A dívida pública é influenciada pela dívida pública externa. Então, o que nós podemos verificar nesses rácios e que tem algo, a única ligação nesses rácios, ou que tem em comum esses rácios, são as seguintes variáveis: o PIB, as receitas correntes e também as exportações. Daí que a variação desses indicadores ou dessas variáveis acabam influenciando a sustentabilidade da própria dívida. Daí a necessidade de avaliar cada indicador ou cada variável sobre a dívida pública. Começando pelo PIB, o que nós verificamos aqui. O PIB depende da produção interna, do consumo, do aumento do consumo interno, dos investimentos, tanto públicos, tanto privados, e o que nós já sabemos, e como já havia referido, que a nossa economia é extremamente dependente ou assente naquilo que é a economia extrativa. E quando olhamos também para a parte que
compõem as exportações e importações que fazem o rácio da balança comercial e da balança de pagamento, o que nós verificamos é que esta permaneceu sempre deficitária, o que acaba influenciando a sustentabilidade da própria dívida. E quando olhamos para as exportações, que é assente principalmente nas exportações das commodities primárias, neste caso gás natural, carvão, e sem contar com as ligadas à agricultura, que é o tabaco, o algodão, o açúcar. Estes são produtos que são extremamente vulneráveis a choques internacionais e, como consequência desses choques, acabam influenciando negativamente a arrecadação de divisas que podiam fazer face ao pagamento dessas próprias dívidas. E quanto às receitas, com o novo coronavírus, né, que acabou, ou que claramente irá afetar a capacidade do Estado de financiar as despesas públicas, isto porque houve uma redução da atividade econômica como uma medida de minimizar a propagação da contração do coronavírus. Isso implicaria também uma redução da matéria coletável, falo de toda a matéria coletável dos impostos especiais, aduaneiros, da atividade econômica e entre outros. Agora, uma questão importante que até a própria Isa já tinha referido é que o endividamento público em si não é um problema, até porque ela em si, o endividamento público é um instrumento de políticas públicas utilizados em diversas economias a nível nacional e que é plausível quando seus benefícios não se limitam só nas gerações presentes, mas também para gerações futuras. Então, o problema da dívida depende do seu tamanho, da dinâmica, da estrutura econômica, bem como das causas em que ela foi contraída, da sua aplicação nos termos e condições, sem esquecer também das consequências macroeconômicas dela. E no caso de Moçambique, que é uma economia muito vulnerável, principalmente quando é exposto ao mercado financeiro internacional, não só pela sua alta dependência das importações, o consumo privado, e isto acaba provocando grande déficit naquilo que é a balança de pagamentos, e aí é que se torna um perigo. Sem contar com a forma que as dívidas têm sido contraídas, que acabam influenciando a própria imagem do Estado a nível nacional, devido aos altos riscos e também das grandes irregularidades cometidas, né? Com isto, eu não pretendo retirar o mérito do endividamento ou do recurso financeiro que foi feito para investir em alguns setores. Falo não só os ligados à indústria extrativa, mas também outros setores sociais, pronto, no caso da agricultura. Falo também dos investimentos que foram feitos na agricultura nos últimos 5 anos. É de extremo mérito e a sua necessidade e a sua importância é inquestionável, mas o que falham nestes investimentos constantemente é a sua viabilidade, a forma como é feita, a forma como é contraída. Falo, por exemplo, no setor da agricultura, em que os investimentos feitos nos últimos 5 anos, por exemplo, no caso dos selos da Bolsa de Mercadoria, os CPCAs, os regadios, entre outros, eles tinham uma série de irregularidades, desde equipamentos inadequados, falta de monitoria, falta de fiscalização e falta de continuidade no tempo desses próprios investimentos, sem contar também com um novo projeto que foi lançado agora, o Sustenta, que espero que obedeça esses que não continue com esses problemas ou que reverta esses problemas que têm sido verificados nesses outros projetos que são aprovados principalmente no setor da agricultura. Com isso, acaba sendo considerada, neste caso, condenável, de certa forma, a forma como os endividamentos
públicos têm sido feitos nos últimos anos, e isto porque os seus efeitos na pobreza, na desigualdade, não são muito significativos, sem contar com a questão das condições de trabalho, que tendem a ser precárias, o custo de vida ter aumentado e abalar consideravelmente o ambiente macroeconômico, né? Pronto. É uma série de coisas que vem acontecendo que acabam pedindo ou forçando uma necessidade de diversificar a nossa base produtiva, priorizando outros setores, né? Nesse caso que eu já havia identificado, não só a agricultura, sociais, falo da saúde, educação, e entre outros. Bem, com isso eu acabo deixando a minha maior recomendação para estas questões é que comece a pensar numa mudança daquilo que é a nossa base produtiva, né? A nossa base econômica, começar a priorizar outros setores, neste caso a agricultura, a indústria, para que configurem um novo tecido empresarial que gere maior emprego, crie maior acumulação interna e poupanças, para que essas poupanças sejam a nossa principal fonte de capital e que permitam acudir situações de emergência, não só como essa questão das dívidas do futuro, mas também como a atual situação da pandemia. E uma questão importante que vem se verificando, principalmente nas economias subdesenvolvidas, como o caso de Moçambique, é que, por mais que se encontrem soluções para resolver os nossos problemas políticos, econômicos, seja qual for a natureza, enquanto não houver transparência, enquanto não houver uma monitoria rigorosa, os nossos problemas, todas as propostas serão expostas, não serão eficazes. Bem, com isso eu dou terminada a minha apresentação e vou dar a palavra aos meus colegas. Muito obrigada. Muito obrigada, Yara, pela brilhante apresentação que nos trouxe aqui. E talvez em jeito de discussão, falou aqui que repisou que a dívida pública, ela por si não é um problema para o país e talvez a forma como elas são contratadas. Tendo explicado como é que funcionam também alguns indicadores que nos levam a perceber qual é a situação da sustentabilidade das dívidas que o país tem. No âmbito desta explicação, eu gostaria, talvez, que esclarecesse um bocadinho melhor. Falou que as receitas, que a questão da realidade que vivemos agora, com a pandemia, vai afetar de forma muito direta as receitas públicas e que é um indicador que tem se mostrado sustentável até então. Então, queria pedir para que esclarecesse um bocadinho mais a fundo em relação à própria dívida pública e toda a conjuntura que envolve a própria dívida pública relativamente à realidade que estamos a viver, a pandemia. Como é que esta situação vai impactar a curto ou longo prazo na dívida pública e talvez na insustentabilidade que já se verifica para o país? Obrigada, Isa. Bem, como eu já havia referido, né, que uma economia funciona de uma forma em que todos os eventos estão interligados. E, com certeza, a eclosão do coronavírus vai impactar na vida social dos moçambicanos em geral. Porque, é assim, se o pagamento da dívida implica automaticamente a redução ou a priorização de recursos em setores que são prioritários, neste caso, saúde, educação e outros. Então, vendo que os recursos destinados para esses setores prioritários, nesse caso falo especificamente da saúde, que já havia referido que o nosso sistema de saúde é extremamente deficitário, claramente que os impactos do coronavírus
serão sentidos a nível nacional, sem contar com a retração da atividade econômica para fazer face à minimização da propagação do vírus, que vai condicionar a coleta de recursos para melhorar as nossas condições de vida. Então, isto tudo está para dizer que isto tudo é interligado. Um efeito vai sempre, uma consequência, diria, a pandemia sempre vai acabar impactando na vida dos moçambicanos. Ok, e como é que, assim, de forma rápida, fazemos perceber como é que a dívida pública vai impactar diretamente na vida do moçambicano. Ou seja, nós temos aqui um panorama de como é que a dívida pública afeta a nível macroeconômico, tendo todos os indicadores que aqui foram apresentados. Queria para debruçar-se um pouco mais sobre como é que a dívida pública vai impactar na vida do moçambicano como indivíduo. Pronto. É assim, como eu já havia dito, né? Para além da parte do setor da saúde, que é um setor que é muito sensível à questão de doença, como estamos a nos deparar com o sistema, com o novo coronavírus, o que nós vamos verificar é que se há uma redução da atividade econômica, neste caso por conta do coronavírus, que muitas empresas reduziu o investimento, houve retração econômica em si, não só na parte do investimento, na parte também comercial, que nós sabemos que a nossa economia é muito dependente também do comércio informal, que muita gente, grande parte dos moçambicanos tem as suas economias dependentes desse comércio informal. Quando um governo dita essa medida de confinamento, por exemplo, em que já todo mundo terá que parar a sua atividade econômica e começar a pensar em esperar que isso retorne. Neste curto tempo em que tomou-se essa decisão, não estará a produzir nada. E não se produzindo é gerar mais pobreza, é gerar menos recurso. Então, isso é em cadeia que vai se verificando os seus efeitos. Daí que tem que se pensar que para economias como a de Moçambique, que é extremamente dependente desse comércio informal, de investimentos e tudo, claramente que os seus efeitos quanto ao nível do rendimento serão sentidos, não há dúvidas. Okay. Dando seguimento aqui à nossa conversa, talvez lembrar mais uma vez para as pessoas que estão aqui a participar da nossa sessão, para que coloquem as suas questões e contribuições na caixa do chat, né, e que depois serão apresentadas aqui ao longo da discussão. Direcionando agora a conversa para o Egas, Daniel, vou pedir primeiro agradecer a Yara pela apresentação. Vou pedir ao Egas para que fale-nos dos riscos que a dívida pública impõe para a economia de Moçambique, dos riscos que esta vai impor para as finanças públicas do país. Egas. Egas está com o microfone ligado. Yeah, obrigado, sim. Acho que pode... Estou a ver a apresentação, acho que a apresentação ainda está sendo projetada? Não. Ok. Não, pode prosseguir com essa apresentação. Isso, ok, obrigado. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite formulado pela APDS para debruçar sobre este tema, sobre este tópico, né? E, na verdade, de forma rápida, eu ia dizer que se estamos a discutir a questão da dívida pública
e os caminhos para a sustentabilidade é, na verdade, por reconhecer os riscos que a própria dívida pública representa para as finanças públicas e não só, e por representar um risco para as finanças públicas, como é que, por sua vez, algumas variáveis, né, das próprias finanças públicas podem acabar por afetar a dívida pública em si, e isto virar um ciclo vicioso, no qual temos uma tendência de tanto a dívida afetar as finanças públicas afetarem a dívida, e nisso estarmos num ciclo vicioso em que, no final das contas, pomos em causa o financiamento do desenvolvimento do país como um todo. Bom, eu ia começar, provavelmente, primeiro por dizer, se nós analisarmos o peso do serviço da dívida no momento presente, ou desde o despoletamento do endividamento ilegal, que já havia uma tendência crescente, mas o despoletamento do endividamento ilegal acabou traduzindo-se num crescimento exponencial da dívida pública. Se nós analisarmos o peso do serviço da dívida, que são as prestações que o país paga ano após ano, né, havemos de ver que, por exemplo, com o serviço da dívida de 2016, 2017, poderíamos construir cerca de um posto, né? Pelo menos um posto de saúde do tipo 2 em todos os distritos, e não só poderíamos adquirir mais de uma ambulância todos os 150 e tal distritos que existem no país. Seria possível adquirirmos pelo menos uma ambulância para fazer face ao déficit de transporte de doentes, e vemos pessoas ao nível das comunidades locais a serem transportadas por bicicletas. Não sei se já ouvimos falar de táxi, aliás, bicicletas e ambulâncias, pelo menos nos distritos onde passei, na Caroa, Micuburi, que são distritos da província de Nampula, alguns na província de Zambésia. Existe um déficit muito grande de equipamentos, de transporte, e só estou a dar o exemplo do setor da saúde, talvez pela componente que representa, quer dizer, pela relevância que o setor de saúde representa neste momento de pandemia. Então, é naturalmente visível o fato de milhões e milhões de dólares, mais de cento e tal milhões de dólares estejam sendo desviados de despesas prioritárias, né, para o Estado, para servirem o serviço da dívida, ou para servirem de pagamento das obrigações associadas ao serviço da dívida. Então, o principal risco é este, que eu iria analisar. Entretanto, com o despoletamento, quer dizer, com o aparecimento da pandemia, porque no passado, em 2012, 2013, 2015, as autoridades tinham altas expectativas de início, né, das operações de gás natural na bacia do Rovuma, porque as autoridades tinham fé que essas explorações de gás poderiam arrancar o mais rápido possível, e acabaram contraindo, né, dívidas a nível externo, a taxas de juros altas, com períodos de maturidade bastante curtos, e condições muito difíceis, né, para o país, tendo-se confirmado a não materialização desses investimentos, pelo menos no tempo em que as autoridades previam que isso acontecesse. Então, tivemos, na verdade, resultados em termos de queda da atividade econômica, suspensão da ajuda externa, endividamento insustentável. Então, todos esses fatores contribuíram, na verdade, para que no presente o país não consiga, ou pelo menos tendo em conta
as variáveis que estão, tendo em conta as variáveis tendo em conta as variáveis que norteiam, que a Yara apresentou muito bem, que estão por trás do endividamento público, vejo que o país no presente não irá conseguir ou não possa conseguir sair-se bem diante da pandemia do Covid-19, o que em si vai agravar todos os indicadores que estão por detrás, todos os indicadores que caracterizam, né, ou que afetam a sustentabilidade da dívida pública. Ou seja, o maior risco que nós temos para as finanças públicas agora é o agravamento da dívida pública e, por sua vez, o agravamento da situação da dívida pública será afetado, ou seja, o agravamento da dívida pública ou da situação da dívida pública será muito influenciado pela pandemia em diferentes vertentes. Se nós começarmos, só para terminar, se nós começarmos pela vertente do crescimento econômico, só o simples fato de, no presente ano, o país termos previsto que o crescimento estaria na ordem dos 2,2%, e revimos em baixa o crescimento para 0,5%, só viram a dívida de onde saiu. Saiu de 108%, que era o previsto, para cerca de 122%, ok? Apenas até meados, né, deste ano. Só para ver a sensibilidade que a nossa dívida tem em relação aos indicadores de desempenho econômico que neste momento estão sendo afetados pela pandemia. De outra forma, outro risco que nós podemos avaliar e de forma rápida é o fato também de a pandemia afetar a capacidade do Estado de arrecadar receitas. Se isso de facto se comprovar neste segundo trimestre, uma redução em apenas 1 ponto percentual das receitas do Estado ou do crescimento econômico, né? Neste caso estávamos em 2,2%, reduzimos para 0,8%, só a redução de 1 ponto percentual, que é sair de 2% para 1%, por exemplo, reduz as receitas do Estado em cerca de 10 mil milhões de meticais. Mas isso, na verdade, afeta as previsões com as quais o governo contava, né? Ou o dinheiro que o governo contava em efetuar um conjunto de despesas e 10 milhões de meticais é um valor significativo para o orçamento do Estado. Significa que o governo terá que encontrar provisões em caso de não conseguir arrecadar, né, as receitas esperadas devido à redução do crescimento econômico, terá que encontrar provisões para poder fazer face a isso. E se não há provisões suficientes para isso, mais uma vez vai se recorrer ao endividamento ou interno ou externo para fazer face a esta variação, a esta sensibilidade que a dívida pública tem em relação ao crescimento econômico. E, por fim, pelo fato de a maior parte do endividamento público ser composto por endividamento externo ou por componente externa, cerca de 80% da dívida pública é composta pela componente externa, com a atual depreciação cambial, em parte provocada pela redução, né, das exportações e também por sua vez, por causa da pandemia. Então, teremos também que esperar que o indicador, né, associado à dívida pública sobre o PIB, que os indicadores de sustentabilidade da dívida pública sejam gravemente afetados, porque no momento do pagamento da dívida, como usamos divisas para fazer o pagamento da maior parte da dívida, que é externa neste caso, então o país tem o risco de perder boa parte das divisas que poderiam ser usadas para financiar as importações e ter que fazer parte do pagamento da dívida. E talvez, para terminar, dizer que outra componente que merece alguma atenção, do ponto de vista de riscos, né, associados ao endividamento público, é o fato de a maior parte das empresas públicas, cerca de 70% das empresas públicas, dependerem de subsídios, né, do Estado e, por sua vez, devido à pandemia e, com certeza, por causa da redução da atividade econômica, se essas empresas precisarem de financiamento para continuarem a operar,
com certeza vão ter de recorrer, né, ao Estado, e o Estado, por sua vez, ou deverá conceder de forma direta, né, o financiamento dessas empresas, ou então vai por via de acordos de retrocessão ou por meio de emissão de garantias e avales, garantir que essas empresas continuem a operar. E, por sua vez, essas empresas continuam a operar de forma ineficiente, com altos riscos de crédito, com falta de produção, produtividade suficientemente capaz para se manterem sustentáveis e, por fim, poderão agravar a situação de sustentabilidade da dívida pública. Enfim, no contexto geral, poderíamos dizer que os aspectos referidos pela Yara, a necessidade de diversificação da economia, a necessidade de tornar o crescimento econômico, né, mais robusto, onde diferentes setores contribuem numa magnitude, né, não muito diferente para o crescimento do PIB, não só o fato de não estarmos atrelados somente à indústria extrativa como a esperança atual de geração de divisas, a esperança atual do crescimento econômico, o fato da economia não conseguir absorver, né, ou maximizar, distribuir os ganhos da indústria extrativa para os outros setores. Enquanto isso prevalecer, continuará a dívida pública, continuarão as finanças públicas a serem afetados ou a dependerem de vulnerabilidade, quer dizer, a dependerem do desempenho das economias do resto do mundo, a dependerem da taxa de câmbio, a dependerem da procura, do preço de commodities a nível internacional, e a economia estará sempre ao reboque daquilo que acontece no mundo fora, e a nível interno não vamos conseguir ter caminhos, não vamos conseguir percorrer caminhos para alcançar a sustentabilidade, enquanto o nível de vulnerabilidade, ou alta vulnerabilidade do país continuar a estes níveis, e não só a economia não estar diversificada o suficiente para poder lidar com esses choques externos. E, por fim, é urgente e é necessária a reforma do setor empresarial do Estado para que ela, por si, consiga autofinanciar-se, para que ela consiga gerir os seus próprios riscos, para que ela não represente um risco para o Estado, para que ela não continue, para que o setor empresarial do Estado, essas empresas públicas que nós conhecemos, não continuem sempre a depender do Estado para financiar as suas despesas e para financiar as suas despesas, contraírem dívidas e continuarem a representar um alto risco para a nossa dívida pública. Talvez, ao terminar a minha dissertação ou apresentação nesta vertente, tocando nesses dois aspectos. Muito obrigada, Egas, pela apresentação que fez, que foi bastante esclarecedora. Em termos dos riscos, e nós temos vindo dos riscos que nós podemos colher com a existência da dívida pública e os níveis de insustentabilidade que ela tem apresentado. Durante a apresentação, né, falou um bocadinho da questão das componentes da dívida pública, né? Que o Estado pode recorrer ao endividamento interno, assim como ao endividamento externo, e que pode usar destas duas para fazer face às suas necessidades. Então, eu queria perceber do Egas como é que esta, vamos dizer, divisão pode ser feita, ou como ela pode ser feita, qual a melhor forma de a fazer, de forma a que continuamos ou que tentemos alcançar os níveis de sustentabilidade, já está claro que não estão, e quais são os fatores que ajudam a levar ao, vamos assim dizer, quais são os fatores que levam o Estado a recorrer ao endividamento externo e quais são os fatores que levam ao endividamento interno, e como contrabalancear estas duas de forma a que mantenhamos um nível de não agravamento de insustentabilidade da própria dívida, como ela já está.
Egas está com o microfone desligado. Sim, ia começar por dizer que cada um dos recursos, né, tanto interno como externo, que o Estado tem para financiar a sua despesa é válido, tal como a dívida pública é um recurso válido para financiar a despesa. O equilíbrio entre esses dois, para o caso de Moçambique, por mim, teríamos que identificar os elementos que constituem o maior risco do nosso endividamento público. Por exemplo, a nossa dívida está exposta ao risco cambial, por sua vez, a maior parte dela é externa, ou seja, está exposta ao risco cambial, a maior parte da dívida é externa, por isso, esta maior exposição. A nível interno, temos a questão das taxas de juros, né, serem elevadas, e não só a dívida interna, ela é indexada à taxa, né, de inflação a nível interno, e que, por sua vez, se tivermos altas variações da taxa de inflação, significa que teremos que indexar essa taxa de inflação à dívida interna e o Estado terá que, naturalmente, aumentar o valor das despesas que serão pagas, né, pelo menos aos credores, do endividamento interno. E não só a dívida interna tem um período muito mais curto, ou seja, o Estado tem em média 1,1, ou seja, tem mais ou menos um ano para poder liquidar, né, as obrigações associadas ao endividamento interno. Então, seria uma questão de nós balancearmos os riscos, por exemplo, de ter que pagar a dívida no curto prazo, que é interna, e o risco de ter que pagar a dívida muito mais em resultado das alterações cambiais. Onde nós tivermos um maior nível de risco, é aí onde temos que equilibrar a contração do endividamento público. Porque cada componente tem suas vantagens. A interna é cara, porque usa taxas de juros internas, né, e é de curto prazo. A externa, embora seja relativamente barata, entretanto, tem um risco cambial que, naturalmente, não temos controle por causa da dependência, né, dos recursos naturais que seguem sua tendência de demanda, de procura e de preços internacionais. Então, se nós olharmos para o histórico, né, no qual as nossas finanças públicas, se nós olharmos para o histórico e para a magnitude com a qual cada um desses riscos nos afeta, aí poderemos determinar uma estratégia que minimize, okay? Que minimize o impacto dessas flutuações, desses choques sobre o endividamento público. Então, para mim, a decisão entre dívida externa e dívida interna deve estar atrelada à magnitude do risco que as finanças públicas, a magnitude do risco que a dívida pública está exposta a cada uma dessas variáveis que o Estado não tem controle sobre ela. E, neste momento, a taxa de câmbio, tal como se provou em 2016, que foi ser responsável por mais de 40% do aumento do endividamento público, pode ser uma variável a controlarmos e, mais uma vez, pode ser uma variável que vai determinar uma maior cautela no recurso ao endividamento externo. E não só a capacidade negocial que o Estado tem em retardar o pagamento da dívida ou em negociar e reestruturar a dívida para que ela seja paga no longo prazo, também é determinante para reduzir o risco que cada uma destas variáveis pode afetar o endividamento público. O equilíbrio tem que ser encontrado com uma precisão das análises, das flutuações, dos riscos para os quais, né, a dívida pública de Moçambique está exposta. Ok, bastante esclarecedor. E na onda ainda da questão da dívida interna e externa, como disse ao longo da sua apresentação, mais da metade da dívida pública moçambicana é externa. Então, este fato não vai mexer, ou como é que olha para a situação da vulnerabilidade da vulnerabilidade do país em relação ao exterior ou em relação aos credores, face a esta grande percentagem de dívida que é externa? Bom, a vulnerabilidade na verdade, a vulnerabilidade que a dívida pública moçambicana tem
é diretamente proporcional à vulnerabilidade da economia moçambicana e, consequentemente, do próprio orçamento do Estado, das próprias finanças públicas. Então, em primeiro lugar, se nós olharmos para a sustentabilidade da dívida pública, de que ela depende, o que mais afeta a sustentabilidade da dívida pública? Conforme disse a Yara, é o PIB, o crescimento do PIB, são as receitas e são as exportações. De que depende o crescimento do PIB? Mais uma vez, voltamos a cair na indústria, no setor extrativo, né? Onde o boom dos recursos naturais, os altos investimentos que ocorrem ao nível do país acabam determinando o nível de crescimento econômico, no qual, quer dizer, o adiamento, veja só, o adiamento dos investimentos da Anadarko na zona norte do país, que estavam avaliados não sei em quantos bilhões de dólares, afetou grandemente o crescimento econômico de 2015 e de 2016 e, consequentemente, os níveis de sustentabilidade da dívida. É esta vulnerabilidade. A vulnerabilidade é a facilidade com a qual agentes externos, choques externos, afetam o seu bem-estar a nível interno. E esta vulnerabilidade está no PIB, no crescimento econômico, está em parte nas exportações, porque muitas vezes os produtos, né, que saem da indústria extrativa são exportados a bruto e o nível, né, de demanda a nível externo e o preço que é determinado a nível externo se flutua, se altera, afeta consequentemente a nossa produção a nível interno, os níveis que nós vamos produzir, os níveis que nós vamos exportar e, consequentemente, o nível de divisas e, consequentemente, as divisas necessárias para poder fazer o pagamento da dívida e, consequentemente, os indicadores de sustentabilidade associados à variável das exportações. E isso, por sua vez, como o crescimento econômico, as exportações estão ligadas, todas elas, à componente do PIB de geração de receitas, no final das contas teremos uma redução da capacidade fiscal do Estado para financiar as suas despesas e um recurso mais ainda ao endividamento público para tapar este déficit fiscal. No final das contas, todas as variáveis, uma vez estando interligadas, tanto o PIB, tanto as exportações, quanto as receitas, a interligação dessas variáveis e o fato delas todas estarem associadas principalmente ao setor extrativo e esse setor extrativo que não depende, que não temos controle total sobre ele, que pouco contribui para a economia em termos de receitas, que pouco contribui para a economia em termos de galvanizar outros setores, no final das contas, teremos que qualquer mexida a nível externo vai nos afetar. Como é que nós podemos reduzir esta vulnerabilidade? Acredito que a Yara falou muito bem. É tentar diversificar, quer dizer, de forma prática e não de forma teórica, tentar colocar outros setores a fazerem o uso dos produtos que sobressaem na indústria extrativa. Tentarmos desenvolver o agronegócio, tentarmos substituir as importações, tentarmos desenvolver alguns setores que temos potencialidade de sermos exportadores, de produzirmos até para o nível interno e tentar ver se minimizamos, pelo menos em termos de produção, em termos de autossustento, em termos de recursos, em termos de indústria, agronegócio, tentarmos ver se o país torna-se cada vez mais forte nesses elementos e minimize, diminua, porque não vai eliminar, mas diminua significativamente a vulnerabilidade que o país tem, da economia do país, que depois se reflete na questão da dívida pública. Obrigada por esta explicação. E é bastante curioso que podemos ver que uma das formas mais práticas para tentarmos reverter esta situação seria a diversificação da economia moçambicana. Quando depois vemos que quando começamos a ter problemas relativamente aos serviços, né, da dívida, há estudos que mostram que em algum momento é nestes setores mesmos que são efetuados cortes para alimentar a questão do pagamento de serviços e da dívida. Então acaba aparecendo uma contradição quando esta é a forma prática para tentar, de certa forma, conter os problemas que
que a vulnerabilidade que nós sofremos a choques externos tem. E muito obrigada, Egas, pela apresentação e por estes esclarecimentos aqui que nos deu. Conversando agora com o Yasfir, vou pedir que fale um pouco para nós, que continuando ainda na linha de pensamento, provavelmente da Yara e do Egas, fale um pouco para nós sobre os fatores que explicam este elevado endividamento público, que já foi, de certa forma, um bocadinho mexido, e quais são as ações que podem ser desenvolvidas para tornar a dívida sustentável, que mostrasse a sua abordagem relativamente a estes dois tópicos. Muito boa tarde. Obrigado pelo convite para participar neste webinar e discutindo um tema relevante para a economia de Moçambique e para a sociedade no geral. Não é? A minha apresentação fica relativamente mais fácil depois dos meus colegas do webinar terem feito uma excelente apresentação e esclarecimento à volta da questão do endividamento público. Vou saltar aqui alguns pontos que tinha preparado, que já foram sobejamente discutidos pelos meus colegas do webinar. Destacar só um e outro ponto dos meus colegas do webinar. Bem, a minha apresentação cinge-se à volta das dinâmicas de endividamento público em Moçambique, tentar perceber o que é que explica o elevado endividamento público em Moçambique e que ações podem ser desenvolvidas para reverter este cenário. Não é? Bem, dizer que a dívida pública em Moçambique não é um fenômeno novo. A economia de Moçambique já experimentou elevados níveis de endividamento público, já experimentou níveis insustentáveis de dívida pública no passado e conseguiu reduzir esses níveis de insustentabilidade da dívida através de perdão internacional da dívida, que permitiu os níveis de dívida pública de Moçambique reduzirem para níveis considerados sustentáveis na perspectiva ou no modelo de sustentabilidade da dívida baseado nos rácios da dívida pública. Primeiro, começar por dizer que a abordagem dos rácios de sustentabilidade da dívida pública, na minha perspectiva e também sustentando-se em alguns estudos desenvolvidos pelo IES e também por alguns autores internacionais, mostram que para economias em vias de desenvolvimento, esta não é a melhor metodologia, não é? Porque se nós olharmos para o rácio dívida pública PIB, se nós experimentarmos um crescimento econômico, então dissemos que a nossa dívida pública pode se tornar sustentável. O nosso crescimento econômico, que é influenciado pelo crescimento das exportações, etc., poderá dar capacidade econômica do país pagar a dívida. Mas no caso de Moçambique, nós temos um cenário diferente, porque o nosso país pode experimentar um incremento nas suas exportações, pode experimentar um incremento no seu crescimento econômico, mas temos um problema que é a retenção de riqueza. A economia de Moçambique não retém a riqueza que ela gera nas suas exportações. Primeiro, se nós olharmos, as nossas exportações estão muito ligadas aos grandes projetos, carvão, areias pesadas, alumínio e também pedras preciosas e outros produtos agrícolas. Não é? Então, e nós sabemos que esses projetos, os grandes projetos de Moçambique, pagam muito pouco impostos, ou quase não pagam. E esses projetos têm a possibilidade de repatriamento dos lucros, etc. Então, pouco do que acontece nesses projetos é retido na nossa economia. Então, se nós olharmos para a perspectiva numérica dos laços de sustentabilidade, podemos ter uma visão ilusória da capacidade do país pagar a dívida pública. Mas, em termos reais, o país não tem essa capacidade que é ilustrada pelos laços, porque a economia não retém a riqueza gerada por esses projetos. E esta abordagem da sustentabilidade da dívida pública com base nos indicadores macroeconômicos foi também influenciou o crescimento da dívida pública, porque enquanto a economia de Moçambique
na última década e meia, experimentou elevadas taxas de crescimento econômico, em média de 7,5% ao ano. Então, isso deu espaço para que o governo recorresse ao mercado internacional para poder se endividar, porque estava dentro dos laços de sustentabilidade da dívida pública. E nós assistimos um crescimento da dívida pública e voltando a dívida a chegar a níveis insustentáveis. Então, para tentar perceber o que explica este aumento da dívida pública, a dívida pública, como os meus colegas disseram, é um instrumento de finanças públicas, é uma forma que o governo tem de mobilização de recursos para financiar a despesa pública, para financiar os seus programas de desenvolvimento. E é uma opção, não é? O governo tem a opção de financiar a despesa pública com base em impostos ou com base em dívida pública. No caso de Moçambique, o governo optou por financiar a despesa pública com base em endividamento público. E nós sabemos que dívida presente significa mais impostos futuros. Significa que, do ponto de vista intertemporal, o governo está a fazer uma escolha e que, num futuro, para poder pagar esta dívida, deverá mobilizar receitas fiscais essas que, em algum momento, podem advir do aumento dos impostos ou, então, do alargamento da base tributária, etc. Então, o governo optou pela dívida pública para financiar a despesa pública, né? Mas que existiam outras alternativas que o governo poderia ter optado em detrimento da dívida pública. Por exemplo, se nós olharmos para o ano 2000 para cá, que a economia de Moçambique começou a ter entrada de investimento direto estrangeiro, de capital multinacional, que não foi devidamente tributado, ou seja, o governo abdicou de tributar os grandes projetos, não é? Ou seja, podemos considerar que a não tributação dos grandes projetos é um subsídio do governo ao grande capital. E isso significa que a receita que nós perdemos a não tributar devidamente o grande capital foi compensada pela ajuda externa, foi compensada pelo incremento da dívida pública. Porque se o governo tivesse tributado devidamente os grandes projetos, isso iria significar uma redução da pressão da necessidade do governo se endividar. Então, foi uma opção política tomada pelo governo e há consequências do ponto de vista econômicos desta opção política. Então, por isso é que nós assistimos a um crescimento da dívida pública. Depois temos uma outra questão, que é a dívida em si não é um problema, não é? Como os meus colegas disseram, mas nós temos que ver quais são as razões que levam o governo a mobilizar a dívida pública. Okay? E quais são as necessidades de financiamento que a economia necessita? Então, quais são os projetos que o governo vai financiar com base nessa dívida? E se nós olharmos para os dados disponíveis, por exemplo, na conta geral do Estado, verificamos que o grosso do montante adquirido com base na dívida pública foi utilizado para financiar infraestruturas ligado ao grande capital multinacional, ou seja, infraestruturas que viabilizassem ligações da economia ao grande capital multinacional. Nós temos grandes investimentos na área de infraestruturas, em corredores logísticos na zona norte de Moçambique, que permitiam essa ligação aos projetos de areias pesadas, aos projetos de carvão, para garantir a exportação desses produtos. Tivemos também grande parte dessa dívida pública utilizada para financiar infraestruturas de estradas, pontes na zona sul de Moçambique, como, por exemplo, a ponte Maputo-Catende, que tem um peso enorme naquilo que é a dívida pública e também no serviço da dívida. E tivemos também endividamento público para a migração digital, tivemos o endividamento público também para apoiar as empresas públicas, as empresas comparticipadas pelo Estado, as parcerias público-privadas. Então, este leque de elementos que beneficiaram-se da dívida pública do governo são elementos que geram muito poucas ligações na nossa economia. Isto é, o governo contrai dívida, tem um compromisso de honrar com esta dívida, mas as receitas fiscais não aumentam. Não aumentam porque o que foi utilizado para financiar esta dívida não foi para setores que pudessem gerar o incremento de receitas fiscais. Quando nós olhamos para os dados,
mostram-nos que o crescimento da dívida foi superior ao crescimento das receitas fiscais. Então, isso retira a capacidade da economia de poder fazer face à dívida pública, ao serviço da dívida. E, por outro lado, nós assistimos que um pouco investimento público no desenvolvimento de capacidades produtivas. Então, se a economia de Moçambique, nessa década e meia, não conseguiu investir no desenvolvimento de capacidades produtivas, não conseguiu investir, criar condições para o setor empresarial nacional, das pequenas e médias empresas poderem produzir, poderem alargar a sua produção, aumentar a sua produtividade e a economia, consequentemente, beneficiar de mais receitas fiscais. Então, isso constitui um grande entrave na capacidade da economia poder pagar a dívida. Então, e isso leva-nos à questão da sustentabilidade da dívida. Em Moçambique, a sustentabilidade da dívida é política. A nossa capacidade de pagar a dívida está ligada à austeridade, a capacidade que o governo tem de impor austeridade em alguns setores sociais para libertar recursos que seriam utilizados para financiar serviços públicos na área de saúde, educação, segurança, para extensão rural, etc. E esses recursos que seriam utilizados para esses setores passam a fazer face ao serviço da dívida. Então, consequentemente, a economia não consegue desenvolver capacidades produtivas. Depois, por outro lado, nós temos também a pressão do endividamento interno, porque a um dado momento a nossa capacidade no mercado internacional, no mercado financeiro internacional para contrair dívida pública foi sendo esgotada, principalmente com os escândalos das dívidas ocultas, e isso obrigou o governo a recorrer sistematicamente ao mercado financeiro nacional. E nós sabemos que o nosso mercado financeiro internacional é extremamente limitado e não tem capacidade de absorver enorme pressão sobre a dívida pública. E isso criou condições para o encarecimento do capital financeiro, tornou impossível para as empresas nacionais conseguirem acesso a um capital acessível para poder investir na sua capacidade produtiva e, consequentemente, pressão para as taxas de juros de retalho. As famílias, as empresas têm dificuldade de aceder à banca nacional para poder financiar as suas despesas de investimento, de consumo privado, entre outras. E a economia acaba operando com elevadas taxas de juros. Então, isso para dizer que o aumento na dívida pública interna, como o Eckert fez referência, que é uma dívida de curto prazo, com taxas de juros extremamente elevadas, tornam o sistema financeiro altamente especulativo, porque a Banca Nacional, dentro do seu portfólio de investimento, ela tem a potência a financiar a dívida pública em detrimento de alguns projetos de investimento do setor privado e das famílias, porque a rentabilidade desse ativo, que é a dívida pública, é superior em relação a outros investimentos, é de menor risco. Então, por isso é que nós assistimos uma enorme competição entre o setor público e o setor privado em busca dos recursos financeiros. E, consequentemente, a maior fatia do portfólio de investimento dos bancos acaba caminhando para o financiamento da dívida pública, e isso contrai a capacidade da economia a gerar produção de bens e serviços. Então, isso mostra-nos que o crescimento da dívida pública em Moçambique está muito ligado ao padrão de crescimento econômico. Nós não podemos dissociar o modelo de crescimento econômico que Moçambique foi adotando ao longo desses anos e tem adotado com o crescimento da dívida pública. Então, mesmo que Moçambique experimente nesse momento uma redução nos níveis da dívida pública, por exemplo, há uma onda pelas economias menos desenvolvidas, as economias em via de desenvolvimento, de solicitação de perdão da dívida pública às grandes potências mundiais como consequência da Covid. E Moçambique, como nós vimos, agora com o FMI a aliviar alguma parte da dívida pública de Moçambique, e outros credores podem
entrar nesta onda. O ministro da Economia e Finanças recentemente solicitou à China o perdão da dívida pública. Então, a economia de Moçambique pode experimentar essa redução na dívida pública, mas, tarde ou cedo, ela voltará a atingir níveis de insustentabilidade. Por exemplo, neste momento, há alguma expectativa em relação às receitas fiscais de petróleo e gás, que começarão a ser exportadas. Então, nós assistimos a uma continuação do agravamento da dívida pública de Moçambique. O governo, em parte, tem a expectativa de que poderá pagar a dívida pública com essas receitas. Então, vamos continuar a assistir o aumento na dívida pública externa, na dívida pública interna. Mas, enquanto nós não rompermos esse modelo de crescimento econômico, um modelo de crescimento econômico muito ancorado em dinâmicas externas, dependente de dívida pública, dependente do capital multinacional, dependente da ajuda externa, dependente daquilo que acontece no mercado internacional, nas exportações de mercadorias, etc. Então, esse modelo deve ser rompido. E, enquanto não rompermos esse modelo, nós vamos continuar a assistir ao crescimento da dívida pública. E vamos continuar a ter dívida pública insustentável, vamos continuar a ter a austeridade, mesmo que o governo não anuncie que há austeridade, só o princípio de consolidação fiscal que o governo tem adotado nos últimos 5, 6 anos mostra essa austeridade em setores sociais e isso vai continuar. Então, para terminar, dizer que é importante que a economia de Moçambique elimine e reduza esse modelo de crescimento econômico baseado em dinâmicas externas, comece a criar condições para investir na capacidade produtiva nacional, para aumentar a nossa base tributária, revisite os acordos fiscais com os grandes projetos, porque é uma fonte ociosa de recursos fiscais que nós poderemos explorar. Quando Moçambique beneficiou das receitas das mais-valias dos grandes projetos, nós verificamos que teve um efeito positivo no nosso orçamento de Estado, aliviou a pressão deficitária do nosso orçamento de Estado. E, nesse momento, do ponto de vista de recursos fiscais, mesmo que nós tributemos outro setor empresarial, outros cantos da nossa economia, a margem fiscal que está dentro dos grandes projetos é de longe superior. Tá, muito obrigado. Muito obrigada, Yassi, por esta apresentação, que foi, de certa forma, complementar ao que já estava a ser dito pelos dois primeiros oradores, pela Yara e pelo Egas, que talvez fazendo assim uma espécie de ligação, que é que, apesar de termos estes investimentos a serem feitos em Moçambique e diretamente ligados à questão dos recursos naturais, muito pouco é realmente revertido para a economia nacional. E que uma das formas de reduzir este nível de dependência, este nível de dependência, o governo podia optar pela tributação mais efetiva daquilo que são na área da indústria extrativa, né? E que também tá ligado à questão do modelo de crescimento econômico que está a ser usado no país, que está diretamente virado para os recursos externos, quando pode, de certa forma, ser melhorada a capacidade interna de produção e, posteriormente, de certa forma, levar para caminhos que reduzam a necessidade de endividamento público. Então, dando ainda continuidade aqui à nossa conversa, talvez abrir um espaço para que os participantes, caso queiram expor alguma questão, apresentar alguma contribuição referente ao tema que estamos aqui a discutir. Talvez tentar ver aqui.
aos nossos participantes, para quem quiser me apresentar alguma questão, é só ligar o microfone, acredito eu, e apresentar a sua contribuição, a sua questão. Enquanto isso, vou aqui agradecer aos oradores por esta forma como este assunto foi posto aqui à mesa, pelo esclarecimento em relação às diferentes vertentes que nós temos da dívida pública e pela forma clara com que se pode fazer ligação entre a dívida pública e os impactos diretos que esta tem para os moçambicanos. Não sei se tenho aqui. Tenho aqui uma questão que é direcionada ao Ibrahimo. O Ibrahimo falou da necessidade de tributação dos grandes investimentos da indústria do gás. Esta pergunta é feita pelo Eduardo e ele gostaria de saber qual seria o melhor modelo para implementar esta forma de atuação. Sim, bem, de fato, nós temos que repensar o nosso modelo de tributação nos grandes projetos, de uma forma geral, que estão em vigor em Moçambique e aproveitar esses projetos de petróleo e gás que estão a iniciar no nosso país, né, para revermos o nosso modelo de tributação e não cometermos o mesmo erro que cometemos no passado em relação à Mosal, às areias pesadas do MOMA e às indústrias do carvão. Por exemplo, se nós olharmos para o IVA, o Imposto sobre Valor Acrescentado, o IVA constitui a segunda, dentro da componente dos impostos existente em Moçambique, o IVA constitui a segunda fonte das receitas fiscais. E constatamos que os grandes projetos beneficiam de isenção no IVA. Isenção na importação de equipamento para prospecção, equipamento para instalação na indústria extrativa, beneficiam também de isenção na importação de alguns bens e serviços essenciais para o funcionamento dessas indústrias. Por exemplo, mesmo a componente alimentar nessas indústrias, para os acampamentos dos trabalhadores, etc., tem incentivos fiscais. Estou a dar o exemplo no caso do IVA. Então, nós sempre sabemos que os incentivos fiscais para os grandes projetos são redundantes, não é? Existem estudos feitos cá em Moçambique, alguns até pelo IESE, que mostram que esses incentivos fiscais são redundantes. Então, significa que o governo não precisa de conceder esses incentivos fiscais para atrair o grande capital, porque a lógica que está por cima é de que nós devemos conceder esses incentivos fiscais para atrair o grande capital. Mas não é isso que leva o grande capital em Moçambique. Não é por nós isentarmos o IVA às empresas de prospecção de petróleo e gás que elas virão para Moçambique. Pelo contrário, nos países que essas empresas operam, a tributação é algo levado muito a sério. Então, voltando para o exemplo do IVA, eu penso que nós temos que tributar o IVA da mesma forma que nós tributamos a importação, o IVA nos outros estratos sociais, as empresas, as famílias. Não é? Por exemplo, nos casos de bens e serviços que Moçambique produz, não faz sentido que as empresas tenham isenção do IVA na importação de produtos que Moçambique tem. Não é? Por outro lado, também, mesmo em relação
ao rendimento, não é? Se essas empresas geram lucros, elas devem ter a tributação em relação ao imposto de rendimento de pessoas coletivas, não é? Não, mesmo também a importação, o imposto relativamente à terra. Em Moçambique, nós não tributamos devidamente a terra, então essas empresas deveriam pagar o imposto relativamente à terra, mesmo em relação aos royalties, entre outros impostos. Então, penso que a carga fiscal dessas empresas deve estar ajustada àquilo que é a tributação a nível internacional e eliminarmos os incentivos fiscais. Agora, poderemos, em relação aos projetos que estão em vigor, não fazê-lo de forma abrupta, mas ter aí um período em que, daqui a 5, 10 anos, por exemplo, eliminemos todos esses incentivos fiscais nos projetos que estão a vigorar e, nos novos projetos, começamos com a tributação normal, sem incentivos fiscais. Obrigado. Obrigada, Ibrahim, por este esclarecimento. Enquanto acordamos, por mais questões aqui da nossa audiência, eu poderia fazer uma questão que vai ser direcionada a todos os oradores, que é quais são as recomendações que dariam ao governo, ao setor privado e a parceiros internacionais relativamente ao assunto que estamos aqui a debater. A minha pergunta é direcionada aos, de certa forma, o Yassir já fez uma introdução e talvez pedir a Yara ou ao Egas para que também deixassem ficar aquilo que deixariam aqui como recomendações. Sim, bom, não sei se conseguem me ouvir. Sim, sim, conseguimos. Bom, de forma rápida, eu ia dizer que há um conjunto de elementos, né, que o governo, como, né, o gestor, né, do Estado, como o defensor dos interesses, né, do Estado, do bem-estar, né, social, há um conjunto de elementos que devem ser vistos nesta componente da dívida pública. O primeiro elemento, sendo ela insustentável, estando ela a comprometer o financiamento dos setores prioritários, estando ela a constituir um peso no presente, do ponto de vista fiscal, né, no orçamento do Estado, seria importante que o governo, pelo menos neste contexto, né, de pandemia em que os recursos são mais do que necessários, seria importante renegociar ou reestruturar a componente da dívida que é passível de reestruturação, aquela que é passível de adiamento, naturalmente observando o tipo de credores associados, observando o peso que cada grupo de credores, né, esta dívida representa, o peso que cada grupo de credores, né, em termos de dívida pública, né, o país tem que pagar no curto prazo e também, mais do que isso, regular ou tomar maior atenção ou melhorar os critérios e o rigor da contração das novas dívidas em relação aos projetos ou aos setores ou as questões que serão financiadas por este novo endividamento. E mais do que isso, é importante também, dentro dos diferentes tipos de credores, desde os credores comerciais, os credores bilaterais, os credores multilaterais, é importante o governo, neste momento, refrear ou eliminar mesmo
o uso ou o recurso a créditos comerciais, né? que naturalmente, muitas vezes, e é óbvio que assim seja, envolvem taxas de juros, períodos de maturidade, períodos de graça relativamente mais elevados que os créditos bilaterais. E não só é importante conter a expansão do endividamento com os BRICS, com a China principalmente, pelo fato desse tipo de credores, dos credores dos BRICS, não observarem em grande medida as prioridades de desenvolvimento dos países para os quais cedem a crédito, e não estarem dentro de uma plataforma controlável, como, por exemplo, os credores bilaterais, os credores do Clube de Paris, que eles têm um conjunto, eles estão dentro de um grupo onde nós podemos facilmente negociar, né, os termos de reestruturação, de adiamento, etc. Mas esse conjunto dos BRICS, a sua independência e os critérios que eles usam para conceder empréstimos a Moçambique, por exemplo, não são compatíveis muitas vezes com as necessidades de desenvolvimento. São muitas vezes compatíveis com as necessidades de exploração que esses países têm para com o país. Então, o governo pode despertar, entre aspas, ou pode rever, pode, de alguma forma, tentar reestruturar os termos, os critérios ou as políticas com as quais seguia para poder recorrer aos créditos, né, desses países como a China, a Índia, o Brasil, os BRICS no seu todo, que são um grupo de credores preocupante. Para além disso, apesar de ser um pouco discutível a questão da retoma do financiamento externo, seria bom que caminhos de recuperação da confiança, né, do país perante os parceiros internacionais fosse, né, levado a sério. A questão da responsabilização criminal e financeira das pessoas, né, associadas ao endividamento público, para transmitir uma luz do ponto de vista de alguma disciplina fiscal, alguma disciplina jurídica, alguma disciplina do Estado para o nosso país, para permitir que, naturalmente, ganhemos esta confiança perante os credores internacionais e recuperemos, de alguma forma, algum tipo de desvio, né? Algum tipo de risco, algum tipo de avaliação negativa que nós tínhamos quando recorremos ao mercado internacional de capitais. Não vou tocar no aumento da mobilização de recursos a nível interno, mas é importante que, neste momento, a questão do conflito em Cabo Delgado, a questão da instabilidade, né, do próprio país, é importante assegurar que nenhum desses elementos afete a materialização da produção do gás natural, porque é o gás, quer dizer, desculpe, é o oxigênio que esperamos que nos liberte, que nos dê alívio daqui a alguns anos, em 2022, 2023, a ter que se adiar, a ter que se prolongar os investimentos, até que se não materializar os investimentos de gás natural, infelizmente a situação do país tornará-se ainda mais deteriorada e o endividamento público com certeza irá seguir uma trajetória completamente diferente em termos de deterioração a médio e longo prazo. Enfim, de forma geral, são essas recomendações que eu poderia deixar ficar e que podem constituir, pelo menos para o governo, para os parceiros internacionais, pronto, continuarem a apoiar o Estado, principalmente, em termos técnicos, em termos, né, políticos, em termos de definição de prioridades, em termos de encontrarem melhores formas de financiar o Estado, por forma que ele seja mais responsável no segmento, né, das suas políticas de desenvolvimento. E o setor privado, diante desta pandemia, também estar mais agressivo, adaptar-se, né, ao novo contexto e continuar a operar por forma a não paralisar a economia, mas cumprindo sempre com as medidas de restrição. E obrigado. Obrigada, Egas. Agora pedir a Yara para que deixe ficar as suas recomendações e, aliada a isso, tem aqui uma questão que é colocada no chat. O FMI anunciou ontem que reiniciar o processo de discussão com o governo. O FMI anunciou ontem que vai reiniciar o processo de discussão com o governo sobre o programa de financiamento. Qual é a recomendação para o governo e ao setor privado para o desenvolvimento rural neste programa com o FMI? Yara?
Sim. Bom, essa questão, e não só como recomendação, acaba sendo estando interligada, né? E seguindo a linha de pensamento que o EGA já vinha que expôs, né? Que não foge muito da minha maior recomendação, que é que o governo tenha de pensar e ter maior atenção nessa questão de como os novos empréstimos serão contraídos, desde termos, condições aplicadas, os montantes necessários, enfim, e também ter atenção principalmente a uma questão que é os objetivos de crescimento e desenvolvimento de Moçambique, que parece não estarem muito bem claros, e que esses objetivos e finalidades, quais são para os objetivos e finalidades para quais foram ou serão contraídas essas novas dívidas, obedeçam um padrão de crescimento e desenvolvimento nacional e tenha-se em consideração principalmente a questão dos reais benefícios, não só para gerações presentes, mas também para gerações futuras e para ambas, e num contexto em que essas dívidas são contraídas e acabam influenciando não só o ambiente jurídico, econômico, social e até o próprio financeiro e não só, em última instância, a questão do bem-estar social da maioria dos moçambicanos. E outra questão que deveria se ter atenção é a questão da transparência e da monitoria e fiscalização da gestão dos recursos financeiros, que parece ter sido uma questão que tem sido constantemente violada. Já assistimos o processo, nosso histórico em relação às dívidas não é favorável. Parece que em cada década temos sempre que recorrer, temos sempre que ter uma crise de endividamento. Então, essas questões, e não só aquilo que eu já vinha também referindo em relação à diversificação e atenção a esses novos projetos que nós vamos implementar para que tenham maior rigor e atenção aos recursos que são externos, que têm os seus riscos. Não só o próprio EGA já tinha referido que não só a componente de financiamento externo, mas também a componente de financiamento interno tem seus riscos e há que ter atenção em uma maior monitoria e maior controle quanto à gestão financeira e desses próprios recursos. Então, minha recomendação prende-se essencialmente nessas questões. E obrigada. E talvez agora pedir ao Yassir, que de certa forma já fez menção a isto durante a apresentação que fez, mas talvez agora apresentar isto de forma mais clara e objetiva. Quais seriam as recomendações que deixaria a estes setores, ao setor privado, aos parceiros internacionais, assim como ao governo, relativamente a este assunto que estivemos aqui a discutir? Sim, bem, a retoma da ajuda externa aos parceiros de cooperação ao nosso orçamento do Estado tem que ser visto pelo governo de forma séria e o governo deve romper o uso da ajuda dos parceiros de cooperação como uma forma de aumentar a sua capacidade fiscal de endividamento. Porque a partir do momento que os parceiros de cooperação retomarem a ajuda ao orçamento do Estado, a ajuda programática ao país, significa que o país passa a ter maior disponibilidade de espaço fiscal para voltar ao mercado internacional, para alargar o endividamento. Então, é preciso refriar esta apetência do governo em relação ao recurso à dívida pública, e isso passa por reestruturar o seu plano de investimento. O governo deve reestruturar o seu plano de investimento, deve reestruturar as fontes que beneficiam de recursos públicos, tanto na forma de ajuda dos parceiros de cooperação ou de nova dívida pública. Então, haver uma seleção de onde investir, quais são os investimentos que geram maiores ligações dentro da economia. É preciso priorizar investimentos que geram ligações na economia, em todo o tecido produtivo nacional, e não apenas
investimentos que agravam a concentração econômica do país no setor extrativo. E em relação ao desenvolvimento rural, é preciso ter algum cuidado em relação ao investimento ou desenvolvimento rural, porque se nós olharmos, podemos sim investir na agricultura, podemos investir no desenvolvimento rural, mas que extrato de desenvolvimento rural nós estamos a investir? Que tipo de agricultura nós estamos a investir? Se continuarmos a investir na agricultura de exportação de commodities, em detrimento de uma agricultura que viabilize a produção massiva de alimentos para a nossa economia, então temos que fazer este balanço entre investir para commodities para exportação, porque nós precisamos de divisas, ou investir em bens alimentares que possam circular na nossa economia a baixo custo. E se nós tivermos comida a baixo custo, a pressão social para um incremento dos salários e, consequentemente, aumento dos custos de produção vai reduzir. Então, não podemos mobilizar recursos para investir, por exemplo, na exportação do algodão, do tabaco, da soja, etc. Mas o que fica para o país? Então, temos que repensar neste sentido. E, por outro lado, temos que rever também o investimento público nas empresas públicas, empresas com participadas do Estado. Este é um assunto que deve ser seriamente discutido e visto pelos fazedores de política, porque esses setores absorvem grande parte dos recursos públicos disponíveis e que poderiam ser utilizados para financiar e criar condições para o tecido produtivo nacional poder operar e poder funcionar. E só para terminar, temos que repensar mais uma vez no nosso modelo de crescimento econômico, um modelo de crescimento econômico que priorize dinâmicas internas. Obviamente que nós precisamos de aumentar as nossas exportações, etc., mas de nada vai adiantar que a economia de Moçambique esteja tão preocupada em aumentar as suas exportações, porque aquilo que nós estamos a criar em termos de exportações voltará a sair na forma de importações. Então, a economia deve reduzir o volume, a necessidade que tem de importações, porque à medida que nós aumentamos e agravamos as necessidades de importações do país, aquilo que nós exportamos no fim do dia vale muito pouco, porque não fica no país. Entra e sai na forma de importações. Então, sem desenvolvermos capacidades produtivas nacionais, sem desenvolvermos investimentos que geram ligações em todo o tecido produtivo nacional, isso vai ser muito difícil. E investindo no desenvolvimento de capacidades produtivas nacionais, nós estaremos a alargar a nossa base tributária, estaremos a alargar a nossa base fiscal, e isso dá-nos algum espaço para podermos reinvestir na economia, criar pacotes de proteção social, aumentar o investimento em setores sociais e podermos ter escolha de fontes de dívida pública. Priorizamos mais o endividamento concessional em detrimento do investimento privado, poderemos reduzir a pressão sobre a dívida pública interna. Isso pode fazer pressão para que a taxa de juros no mercado nacional baixe e vários setores na economia de Moçambique podem beneficiar de um capital a baixo custo e o efeito multiplicador pode advir daí. Obrigado. Muito obrigada, Yasir. Não havendo mais questões aqui para a nossa sessão e tendo em conta também o tempo, vou talvez agradecer aos nossos oradores e aos participantes que estiveram aqui conosco. Nós estivemos aqui a discutir a questão da dívida pública e os caminhos para a sua sustentabilidade. Apresentamos aqui fatores que mostram como é que está a situação da dívida moçambicana atualmente, quais são os agravantes que a dívida traz para a economia moçambicana, assim como para o moçambicano de forma direta, e foram apresentados também alguns caminhos que podem ser tomados, que podem ser seguidos para que a sustentabilidade seja um fator, uma condição alcançável para o nosso país.
Agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, em especial aos nossos oradores, que apresentaram disponibilidade para estarem aqui neste encontro, e talvez passar a palavra para eles, caso tenham alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a dizer, antes do fim da nossa sessão. Bem, simplesmente só dizer, agradecer mais uma vez o convite e fazer referência que para as pessoas que queiram aprofundar um pouco mais o estudo sobre a questão da dívida pública em Moçambique, temos no website do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos vários artigos, alguns publicados por mim, outros por outros colegas do IES, que discutem várias dimensões da questão do endividamento público. Pode revisitar e obter lá mais informações. Muito obrigado. A sobrevivência das pessoas. Obrigado, Isa. Obrigado à PDS. Também agradecer e enaltecer essas iniciativas de discussão sobre esses temas e dizer que, pronto, a dívida pública, né, em Moçambique, conforme se disse, não constitui nenhum problema. Trouxe, assim como os meus colegas, elementos que vão enriquecer o debate em torno deste assunto, a busca de soluções, né, sustentáveis de médio e longo prazo, e acreditamos que, desta forma, com estas iniciativas da PDS, com certeza vamos percorrer um caminho risonho em termos de busca de soluções para a economia do país, para a dívida pública em particular e para o desenvolvimento do país como um todo. Obrigado. Eu também ia terminar a sessão agradecendo esta iniciativa da Academia de Pesquisa e dizer que é com este tipo de iniciativa que nós vamos encontrando soluções e procurar também discutir e pronto, no final encontrar novas soluções que acabam resolvendo os nossos problemas, os nossos maiores problemas, né? Nesse caso, a questão da dívida pública. E pronto, eu só tenho mesmo a agradecer a iniciativa e muito obrigada. Mais uma vez, obrigada a todos por terem participado desta sessão. Para aprofundamento de questões como esta sobre a dívida pública, como já se colocaram à disposição, podem contactar o Egas Daniel, a Yara e o Yasfir, assim como podem vir diretamente para a Academia de Pesquisa, que com certeza nós encaminharemos para pessoas que melhor esclareçam as questões que queiram melhor aprofundar. E muito obrigada a todos por terem estado aqui conosco e continuação de um ótimo dia. Muito obrigado.